Você certamente já deve ter ouvido falar em liderança, mas você sabe o que a liderança representa para empresas e para os profissionais? Então, para conversar sobre este assunto, eu tenho ao meu lado o consultor em comportamento organizacional, o professor Dante Quadros. Olá, professor, bem-vindo ao programa. Obrigado, Paula. Uma satisfação muito grande estar aqui com você para nós falarmos de um tema tão importante como esse de liderança. Nós temos vivenciado nas organizações, ultimamente, o que eles chamam até de apagão de liderança, uma vez que existe um novo Brasil, existe uma situação econômica diferenciada dos últimos tempos e às vezes as empresas se ressentem exatamente de terem líderes e não especificamente chefes. Então é um tema bastante importante nesse momento. Professor, as empresas costumam ter profissionais com grande qualificação técnica. Basta ser especialista ou é necessário ter líderes dentro de uma empresa? Olha, a tua pergunta é muito importante porque no passado valia a pena ter na organização técnicos. Então, no século XX, por exemplo, a gente teve uma demanda sobre processos extremamente grande no sentido da resposta ser técnica. No século XXI, além do processo, nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam dentro da organização. E esse fazer acontecer dentro da organização não fica só na questão técnica, mas fica na questão relacional, implicando, inclusive, num processo de liderança. Então, hoje em dia, um profissional não pode ter só o perfil técnico, ele tem que ter algo a mais. E esse algo a mais, preferencialmente, deve ser a liderança. Como que a gente descobre se a pessoa é um líder? A liderança é um dom? A pessoa já nasce com esse perfil de líder? Interessante também essa abordagem, Paula, pelo seguinte: durante anos se falou que o líder era nato. Mas, na verdade, se nós formos considerar ao pé da letra essa afirmativa, nós poderíamos responder assim: quantos nenezinhos líderes nasceram hoje de manhã? Como que nós podemos provar isso de uma forma contundente? Nós entendemos que a abordagem da liderança é um processo de aprendizagem. Nós nascemos com algumas habilidades, alguma disposição que pode ser aperfeiçoada ao longo do tempo. Então, o processo de aprendizagem, para nós que trabalhamos com liderança, é um fator diferencial em colocar a pessoa não como determinista de não vai ser líder ou vai ser líder, mas o processo que ele aprende faz com que ele se torne mais efetivo como profissional e mais eficaz nos seus resultados. Que bom se dentro de uma empresa todos pudessem aprender a exercer a liderança. Como inicia esse processo de aprendizagem em relação à liderança? Essa é uma questão que as organizações têm se dado conta ultimamente, uma vez que elas ressentem que em cargos decisivos tenha que ter alguém com perfil diferenciado. Talvez na base da pirâmide, onde o trabalho operacional é mais frequente, essa liderança não precisa ser tão emergente como necessário é no topo da pirâmide. Então, para que a empresa tenha sempre líderes, há uma necessidade de um planejamento dentro do que se chama um pipeline de desenvolvimento de líderes. Quando a empresa tem essa consciência, ela ao longo do tempo vai desenvolvendo os seus talentos, fazendo com que todos, de alguma forma, possam exercer influência uns sobre os outros. A gente considera que até o office boy, a pessoa da limpeza, uma categoria muito simples, deve ser um líder na medida que tem que tomar decisões que às vezes outras pessoas não estão presentes e essa pessoa ali pode decidir algo significativo, por exemplo, em relação ao cliente. Então, o processo de aprendizagem de liderança é fundamental nos dias de hoje. Como eu percebo que a pessoa é um líder? Quais são as características do líder? Essas características a gente tem vivenciado e até estudado, se baseiam basicamente em algumas habilidades que essa pessoa tem, como por exemplo, um líder normalmente ele tem uma excelente percepção. Ele percebe o momento, ele percebe as pessoas, ele percebe os grupos, ele tem, graças a essa percepção, uma adequação à realidade. E todo líder tem uma facilidade muito grande de comunicação. Então ele se expressa, até uma pessoa muito simples, se ela souber expressar suas ideias, ela tem uma grande probabilidade de exercer influência. Então a gente coloca assim como relevante tanto a percepção quanto a comunicação para que haja um bom líder.
Lógico, outras questões são necessárias, como o comportamento ético, o conhecimento técnico específico, mas, sobretudo, a questão relacional de comportamento é fundamental. E para essa relação, perceber a relação e se comunicar dentro da relação é essencial. Professor, nós vamos conversar mais sobre liderança, mas isso no próximo bloco. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e você que está nos assistindo, não saia daí. Eu volto já já falando sobre liderança.